Fala galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou começar com a terceira série sobre o capítulo 12 de Química 1, beleza? E galera, esse capítulo vai ser o capítulo que vai tratar sobre a segunda parte de ligações químicas. Nada mais são, melhor dizendo, do que as ligações covalentes, tá? Lembrando que na última aula a gente já viu o conceito de ligação iônica e o conceito de ligação metálica, tá bom? Lembra que na ligação iônica era aquela ligação que acontecia entre metal e ametal, né? Ou entre metal e hidrogênio, e acontecia por meio da transferência de elétrons. Então, um metal dava elétrons para um ametal, e aí eu formava íons, e esses íons se juntavam. Então, aí eu tinha a formação de uma ligação iônica, né? A ligação covalente vai ser a ligação que vai ocorrer entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal, ou ainda entre dois hidrogênios, beleza? E essa ligação ela não se dá por transferência de elétrons, mas sim por compartilhamento de elétrons. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dois átomos vão compartilhar elétrons entre si. Esses elétrons que estão sendo compartilhados, eles não vão ser nem de um átomo, nem de outro. Eles não vão ser exclusivos de um átomo, nem exclusivos do outro. Eles vão ser compartilhados, eles vão ser divididos entre esses dois átomos que estão fazendo a ligação, né? A ligação covalente ela se dá por compartilhamento de pares de elétrons. Então, nesse par de elétron, um elétron, na ligação covalente comum, pelo menos, vem de cada átomo, beleza? Então, eu tenho um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos, onde um elétron do par vem de um átomo e o outro elétron vem do outro átomo. E aí, a ligação covalente, o primeiro caso de ligação covalente que a gente vai ver, é a ligação covalente simples, que é quando apenas um par de elétrons é compartilhado. Então, eu vou ter dois átomos compartilhando entre si um par de elétrons. Sendo que existem dois tipos de ligação covalente simples. A ligação covalente simples apolar e a ligação covalente simples polar. Na verdade, esse conceito de polar e apolar não se aplica só à ligação simples. Os outros tipos de ligação covalente também vão ter essas características de apolar ou polar. Mas aqui a gente vai dar enfoque primeiro na ligação covalente simples, tá bom? Então imagina o seguinte, eu quero montar a molécula formada por dois átomos de hidrogênio. Só um exemplo. Quero montar a molécula formada por dois átomos de hidrogênio. E aí, não sei se vocês lembram bem, o hidrogênio ele tem apenas um elétron. Um elétron. O hidrogênio ele tem apenas um elétron. E aí eu falei para vocês na aula passada da regra do dueto ou octeto. No caso do hidrogênio, eu estou falando da regra do dueto, que diz que o hidrogênio quer se ligar até ter dois elétrons na camada de valência. Então ele tem que receber um elétron, basicamente. Porque ele só tem um elétron, para ele ter dois, ele precisa receber um. Então o que eu vou fazer? Eu vou representar aqui ó, o símbolo do hidrogênio, né? A gente falou que a gente quer montar a molécula formada por dois átomos de hidrogênio. Então eu coloquei aqui o símbolo do hidrogênio, que é o H, e vou colocar aqui um xizinho. Esse xizinho está representando esse elétron do hidrogênio na camada de valência dele. Tá bom? E como eu falei que era a molécula entre dois hidrogênios, eu vou colocar aqui outro hidrogênio com outro elétron. Perfeito? O que vai acontecer? Eu falei para vocês que o hidrogênio ele quer ganhar um elétron. Então, como que dois hidrogênios que ambos querem ganhar um elétron podem ficar satisfeitos juntos? Eles vão compartilhar elétrons. Como que eu represento isso? Eu vou simplesmente circular esse par de elétrons aqui. Ó. Opa, peraí. Eu vou simplesmente circular esse par de elétrons aqui. Quando eu circulo esse par de elétrons, eu estou dizendo para você o seguinte, que esses elétrons que estão dentro desse círculo, desse quadrado, desse retângulo, eles não são mais apenas do hidrogênio da esquerda, nem apenas do hidrogênio da direita. Agora eles estão sendo compartilhados, eles estão em uma ligação covalente. Essa aqui é a maneira da gente representar, é uma das maneiras da gente representar a ligação covalente. Então, com quantos elétrons o hidrogênio da esquerda está? Está com 2 elétrons. E o hidrogênio da direita?
está com 2 elétrons. Então, ambos os hidrogênios, nesse caso, vão estar satisfeitos, porque os dois estão obedecendo a regra do dueto. Perfeito? Esse tipo de estrutura aqui, ó, onde eu representei o elemento químico com os elétrons da camada de valência, eu vou chamar de fórmula eletrônica de Lewis. Aqui, ó, fórmula eletrônica de Lewis. E ela é uma das maneiras que a gente tem de representar as moléculas que fazem ligações covalentes. Beleza? As estruturas que fazem ligações covalentes. Uma outra maneira que a gente tem de representar isso é simplesmente substituir cada par de elétrons que está na ligação por um traço. Então, como que isso vai ficar? Aqui eu não tenho um par de elétrons em uma ligação, eu vou simplesmente substituir esse par de elétrons da ligação por um traço. Beleza? Então, vou de novo colocar aqui ó, os 2 hidrogênios, aqui H, colocar um outro hidrogênio aqui, H, e entre eles, como eu teria ali um par de elétrons, eu vou representar simplesmente um traço. Aqui, ó, um traço. Essa aqui é a representação que a gente chama de fórmula estrutural. Beleza? A gente chama de fórmula estrutural. Aqui, ó, fórmula estrutural, que é o tipo de fórmula onde eu represento os pares de elétrons que estão numa ligação com traços, tá bom? Cada traço seria um par de elétrons. A terceiro tipo de fórmula que a gente tem é a fórmula molecular, que já é conhecida da gente. A gente vai representar na fórmula molecular nada mais nada menos do que os elementos químicos que estão presentes na molécula e as suas quantidades. Como aqui a gente está falando da molécula do gás hidrogênio, que tem 2 hidrogênios aqui apenas, eu vou colocar o H e vou colocar também ali ó, H2. Aqui, H2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que nessa molécula eu tenho apenas o elemento químico hidrogênio, na verdade eu tenho apenas 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Eu coloquei aqui o elemento químico e a quantidade de átomos, eu só contei, 1, 2. E como eu falei, eu chamo isso daqui de fórmula molecular, tá bom? Fórmula molecular. Então, essa aqui é um exemplo de ligação covalente simples apolar. Ligação covalente porque se dá entre 2 hidrogênios, simples porque tem apenas um par de elétrons e apolar porque são átomos iguais. Beleza? Vamos continuar agora no nosso próximo tópico, que são as ligações covalentes simples polares. Um exemplo disso é, vamos montar a molécula formada por um átomo, aliás, formada por hidrogênio e cloro, né? Pelo elemento químico hidrogênio, elemento químico cloro. O hidrogênio, a gente já sabe, ele está aqui na família 1A, né? A gente viu que ele só tem um elétron na camada de valência. Quer dizer, o hidrogênio está colocado junto à família 1A, mas ele não pertence à família 1A. Enfim. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Agora, o cloro, aqui, ele está na família, no grupo 17, que é a antiga família 7A. Ele está aqui no grupo 17, que é a antiga família 7A. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Como ele é um ametal, ele quer ganhar um elétron para chegar a 8. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou lá para o nosso quadro branco de novo e vou colocar aqui para vocês verem. Espera aí. Hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Beleza. Deixa eu aumentar aqui rapidinho para não ficar em 2 linhas. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Enquanto que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. Então é isso que a gente tem até então. Eu vou representar aqui o hidrogênio, de novo, na fórmula de Lewis, que a gente já aprendeu, e vou representar o cloro também. Então coloquei aqui o H, coloquei aqui o Cl.
Em volta deles, eu vou colocar xizinhos referentes à quantidade de elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio tem 1, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Como eu falei para vocês, o cloro quer receber um elétron. Então, ele vai fazer uma ligação covalente. O hidrogênio, a gente já viu, que ele também quer receber um elétron. Então, ele também vai fazer uma ligação covalente. Vou estabelecer ali agora a ligação, tá bom? Vou estabelecer agora ali a ligação. Aqui, ó, pronto. Circulei os elétrons ali, a ligação está estabelecida. Vamos ver quantos elétrons cada um tem agora? O hidrogênio tem 1, 2, então está estável. E o cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele também está estável. Então aqui a gente tem a fórmula, eletrônica de Lewis, fórmula eletrônica de Lewis da molécula formada entre o hidrogênio e o cloro, tá bom? Vamos desenhar agora a fórmula molecular. De novo, vou colocar aqui o H e o Cl. Espera aí. Vou colocar aqui o H e o Cl. Aqui H e o Cl, tá bom? Aqui o H e o Cl. Vou colocar entre eles ali, vamos lá. Na fórmula de Lewis, a gente tem aqui um par de elétrons. Tanto que é uma ligação covalente simples. Então aqui, entre eles, eu vou fazer também um traço. Aí deixa eu engrossar o traço para ficar mais visível. Vou fazer apenas um traço que diz respeito àquele par de elétrons ali que está sendo compartilhado. Essa aqui é a fórmula estrutural. Essa aqui é a fórmula estrutural da molécula formada entre o cloro e o hidrogênio. Estrutural. Aqui, pronto. Fórmula estrutural. Perfeito? O próximo... E aí, vamos montar agora de novo, só para finalizar, a fórmula molecular. Como que fica a fórmula molecular nesse caso? Simplesmente H, porque eu tenho um hidrogênio, e Cl, porque eu tenho um cloro. Essa aqui é a fórmula molecular. Aqui, fórmula molecular. Pronto. Fórmula molecular. Perfeito? Então, lembrando, a ligação covalente simples é aquela ligação onde você tem apenas um par de elétrons sendo compartilhado, né? Isso aqui, ó, é uma ligação covalente o quê? É uma ligação covalente simples. Aqui, ó. Espera aí, ligação covalente simples. Beleza? E nesse caso, mais ainda, uma ligação covalente simples o quê? Polar. Por que polar? Porque ela está sendo formada entre dois átomos diferentes entre si. Então, a gente classifica ela como polar. Show! Vamos agora para o nosso próximo tópico. Deixa eu botar aqui. Vamos ver qual é o nosso próximo tópico aqui. É a ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla. Se a ligação covalente simples é onde eu compartilho só um par de elétrons, a ligação covalente dupla eu vou compartilhar o quê? 2 pares. E a ligação covalente tripla? Eu vou compartilhar 3 pares. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá, vamos de novo para a nossa tela branca, onde dessa vez eu vou querer montar a molécula formada por 2 átomos de oxigênio. Então, o oxigênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, deixa eu mostrar para vocês, ele está na família 6A, no grupo 16. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência dele. Então, ele tem aqui, ó, 6 elétrons na camada de valência. Portanto, se ele tem 6 elétrons, para ele chegar a 8, ele precisa de 2. Então, ele vai fazer 2 ligações covalentes. Vou aqui, ó, um oxigênio e o outro oxigênio. E entre eles eu vou representar aqui os elétrons de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer a mesma coisa de novo ali. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só corrigir a posição aqui,
para não ficar tão feio. Aqui, aqui, tá mais ou menos na mesma. Aqui, mais ou menos no meio ali, aqui também. E aqui foi show. Subir um pouquinho só esse daqui. Pronto, aqui foi show, beleza. O que acontece? Cada um desses oxigênios, ele quer fazer duas ligações. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma ligação entre eles. Pronto, fiz uma ligação. Agora, cada um desses oxigênios está com 6 elétrons. Só que isso não é o suficiente, né? A gente já viu que o oxigênio quer fazer duas ligações. Então, olha o que vai acontecer. Eles não têm mais elétrons ali disponíveis? Tem. Então, eles vão fazer aqui uma outra ligação covalente. Aqui, pronto. Então, ele está fazendo aqui uma outra ligação covalente. Tá vendo que agora, dessa vez, eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados? Então, aqui, esse aqui é um exemplo de ligação covalente dupla, tá bom? É um exemplo de ligação covalente dupla. Aqui, ó. Aqui. Ligação covalente dupla. E mais ainda, os dois átomos não são iguais? Então, ligação covalente dupla apolar. Mas isso eu não vou ocultar, não. Foi só para... Vou ocultar aqui, foi só uma informação extra. Então, ligação covalente dupla. E essa aqui é a nossa fórmula eletrônica de Lewis. Como que fica a fórmula estrutural nesse caso? A fórmula estrutural segue o mesmo princípio da outra. Vou colocar aqui os 2 oxigênios. Aqui eu tenho os 2 oxigênios. E agora, os pares de elétrons e voltos na mesma ligação química, eu vou trocar por traços. Só que nesse caso ali, eu não tenho 2 pares de elétrons. Então, o que eu vou ter vão ser 2 traços aqui. Ó. 2 traços. Beleza? Tem aqui 2 traços. Então, aqui de novo, cada par de elétrons, deixa eu escrever aqui o nome da fórmula que eu esqueci ali, só para vocês não esquecerem. Essa daqui é a fórmula eletrônica de Lewis. E aí, quando a gente passou para a fórmula estrutural, eu troquei os pares de elétrons da ligação por 2 tracinhos. Perfeito? A fórmula molecular vai ser O e 2, né? Porque eu tenho 2 oxigênios. Então, O2 é a fórmula molecular. Fórmula molecular. Tá bom? Então, a gente já viu aqui agora a ligação covalente dupla. Vamos ver agora a ligação covalente tripla. Show? Como é que funciona a ligação covalente tripla? Melhor, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou deixar os nomes das fórmulas já, só para ficar mais claro. Então, vamos lá. A ligação covalente tripla, eu vou dar o exemplo da molécula composta por 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio, se você for aqui na tabela, ele está no grupo 15, ou seja, ele é da família 5A, tá bom? Então, quando eu tenho aqui o nitrogênio, vou colocar 5 elétrons na camada de valência. Novamente, o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar aqui o nitrogênio, e ao redor do nitrogênio, dos nitrogênios, eu vou colocar os elétrons na camada de valência. Então, um N aqui, 2 N's. Espera aí. Foi. Show. Agora os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Show de estar posicionando isso aqui para ficar alinhado com os outros. E aqui também. 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora deixa eu abaixar aqui, que eles estão muito altos. Deixa eu abaixar assim, não. Tem que ser na mão mesmo. Espera aí, pronto. Agora está um pouquinho melhor. Vamos começar a estabelecer as ligações. Perfeito? Como que eu vou fazer isso? Fiz aqui a primeira ligação. Deixa eu trocar aqui a grossura do traço para não ficar muito apertado. Pronto. Essa aqui é a primeira ligação. O nitrogênio tem 5 elétrons. Para chegar a 8, ele vai precisar de 3 ligações. Então,
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada nitrogênio está com 6 elétrons, ainda não é suficiente. Vou fazer mais uma ligação química, mais uma ligação covalente aqui. Agora, cada um desses nitrogênios tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não é suficiente. Vou fazer mais uma ligação. Aqui, ó, pronto, mais uma ligação. Beleza. Agora, todo mundo está feliz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Se eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados, o que eu tenho é uma ligação covalente tripla, tá bom? Que nesse caso também é apolar porque os átomos são iguais. Mas vou deixar só a ligação covalente tripla aqui. Então a gente tem aqui uma ligação covalente tripla. E como que eu vou representar a ligação covalente tripla na fórmula estrutural? Bem tranquilo. Vou colocar aqui de novo os 2 nitrogênios, ó, 1, 2. Eu não tenho ali 3 pares de elétrons sendo compartilhados, então eu vou colocar 1, 2, 3 traços. Esses 3 traços, cada traço representa um par de elétrons. Como eu tenho 3 pares, 3 traços. Essa é a fórmula estrutural. E por fim, a fórmula molecular vai ser N2, né? N2 porque eu tenho, porque eu tenho 2 átomos de nitrogênio na minha molécula. Então aqui, ó, N2. Perfeito. Tá bom? Esses foram os 3 tipos de ligações covalentes básicas. São as ligações covalentes mais simples, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apostila e vamos falar do nosso próximo tópico. O próximo tópico vai tratar da ligação covalente coordenada. A ligação covalente coordenada, ela é um tipo especial de ligação covalente. O que acontece? Nos exemplos que a gente viu até agora, que nem esse aqui do nitrogênio, cada elétron da ligação vinha de um átomo da ligação. Então, se eu tinha um par aqui, esse elétron aqui veio do átomo da esquerda e esse elétron aqui veio do átomo da direita. Ou seja, cada elétron da ligação, cada elétron do par, veio de um átomo. Na ligação covalente coordenada, isso é diferente. Na ligação covalente coordenada, os 2 elétrons do par da ligação vêm de um único átomo. E aí, como que isso acontece? Então, vamos lá. A ligação covalente coordenada, que nem eu estava falando, tive que dar um pequeno corte aqui, tá, galera? A ligação covalente coordenada é aquela ligação que vai onde o par de elétrons vem de um único átomo. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Imagina que eu peço para vocês montarem a fórmula da molécula composta formada entre o enxofre e o oxigênio, beleza? Molécula formada entre o enxofre e o oxigênio. Ok. O enxofre, se vocês forem na tabela periódica, tanto o enxofre quanto o oxigênio são da família 6A. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. Então, olha só, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Beleza. A mesma coisa acontece para o oxigênio. Tem 6 elétrons na camada de valência. Perfeito? 6 elétrons na camada de valência. Tranquilo. Então, vou representar aqui de novo. O enxofre, estou colocando aqui no meio. O enxofre e o oxigênio. E vou colocar os 6 elétrons de cada um deles. Aqui, de cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Vou colocar para baixo. Vocês vão entender o porquê já. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. Então tem aqui os 6 elétrons do enxofre e do oxigênio. E aí, né, a gente sabe que eles vão precisar cada um de 2 ligações, então eu vou estabelecer aqui uma ligação dupla entre eles. Uma ligação dupla entre eles. Até agora nada de novo, nada de diferente. Pronto, aqui. Até agora nada de novo, nada de diferente. Show.
Mas aí, vamos lá. Montamos a fórmula que teoricamente os dois ficaram felizes. Só que acontece que na natureza, né, isso aqui seria um SO. Mas acontece que na natureza a gente não encontra SO. A gente encontra SO2 ou ainda SO3. De onde que vêm essas moléculas? Como que elas são formadas? O que explica a formação dessas moléculas é a ligação covalente coordenada. Vai acontecer o seguinte, eu vou trocar aqui os elétrons do oxigênio, ao invés de X, eu vou utilizar outro símbolo para eles. Eu vou usar o símbolo, deixa eu ver aqui, de coraçãozinho, tá bom. Aqui, ó, pronto. O oxigênio está apaixonado, ele vai usar coraçãozinho como elétron dele. Beleza. Como vocês podem ver aqui, nessa ligação química, essa ligação que eu coloquei aqui para gente, os elétrons da ligação, eu tenho em cada par um elétron do oxigênio e um elétron do enxofre. Um elétron do oxigênio e um elétron do enxofre. Isso daqui a gente já viu, é uma ligação covalente dupla. Vou já formatar aqui, colocar na cor certa e no tamanho melhor para a gente. Pronto, ligação covalente dupla. Ok. Mas como eu falei para vocês, na natureza eu não encontro SO, eu encontro SO2 e SO3. Repara numa coisa, o enxofre aqui, ele ainda tem elétrons disponíveis, está vendo isso? Ainda tem elétrons aí que ele não usou para fazer ligação. E o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o enxofre, não sei se vocês lembram disso. O oxigênio tem capacidade maior de atrair elétrons. Então, o que acontece é o seguinte, vem um outro oxigênio aqui com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele faz o seguinte. Pô, o oxigênio está precisando de elétron. O enxofre tem sobrando. E o oxigênio precisa de mais... tem mais eletronegatividade que o enxofre. Então o oxigênio consegue atrair esses elétrons do enxofre para ele. De maneira que ocorre a formação de um tipo diferente de ligação. Deixa eu mudar aqui a posição rapidinho. Aqui, ó, eu vou ficar com uma estrutura mais ou menos assim, ó. Ficar com uma estrutura mais ou menos assim. Aqui. E aqui uma ligação. Então, repara no seguinte. Nessa ligação química nova que a gente formou, eu não tenho mais um elétron do oxigênio e um elétron do enxofre. Os dois elétrons do par compartilhado são do enxofre. Então, esse aqui é o nosso exemplo de ligação covalente coordenada. Esse aqui é o nosso exemplo de ligação covalente coordenada. Tá bom? Aqui, ó, esse aqui é o nosso exemplo de ligação covalente coordenada. Beleza? E eu falei para vocês que existe o SO2 e existe o SO3. Como é que forma o SO3? De novo, olha só. Vem um outro oxigênio aqui, nesse outro par de elétrons de enxofre. Esse outro oxigênio ali agora vai receber emprestado esses dois elétrons aqui do enxofre. Então aqui a gente tem a formação da molécula de SO3, que é 1, 2, 3, 4, espera aí, 4, tá difícil, 4, 5, 6, pronto. E aqui eu vou circular eles ali. Aqui, ó. Pronto. Agora todo mundo está feliz ali. O enxofre continuou com 8 elétrons e agora eu tenho 3 oxigênios ligados a ele. Dessa maneira, essa nossa molécula aqui é uma molécula de, aqui, ó, SO3, tá bom? Essa aqui é a fórmula molecular da molécula. A fórmula molecular da molécula soa muito mal, mas é assim mesmo. Fórmula molecular aqui, SO3. Ah, professor, e se eu quisesse, ao invés da fórmula estrutural de Lewis, fórmula eletrônica de Lewis, montar a fórmula estrutural? Vou montar ela um pouquinho apertada aqui no canto. Espera aí. Montar ela um pouquinho apertada aqui no canto. É mais do mesmo, tá, galera? Vou colocar aqui os átomos. Deixa eu aumentar o tamanho aqui de novo. Vou colocar aqui os átomos. Ó, oxigênio,
S, um outro oxigênio aqui na ponta, e embaixo desse enxofre aqui, um outro oxigênio. Oxigênio, enxofre, oxigênio. Pronto. E agora eu vou de novo trocar os pares de elétrons da ligação por tracinhos. Aqui na coordenada eu não tenho um par de elétrons só? Então pronto. Espera aí, deixa eu mudar a grossura aqui do traço. Então pronto. Vou colocar aqui ó, um tracinho representando essa ligação. Aqui eu não tenho um outro par de elétrons aqui na ligação covalente coordenada? Então vou representar um tracinho. Tá bom? E aqui eu não tenho uma ligação dupla, então eu vou usar uma ligação aqui dupla. Aqui, ó, dois tracinhos. Um, dois tracinhos. Então, recapitulando, a ligação covalente coordenada é aquela ligação covalente onde os elétrons do par compartilhado vêm exclusivamente de um átomo. E a representação dela não foge à regra. Se é um par de elétrons aqui só, eu vou usar apenas um tracinho. Antigamente, essa ligação covalente coordenada ela era chamada de ligação covalente coordenada dativa. Aliás, ligação covalente dativa. Ela recebia esse nome de ligação covalente dativa. E ela era representada não por um tracinho, mas sim por uma seta, saindo do átomo que está doando os elétrons para o átomo que está recebendo. Espera aí. Aqui é uma seta saindo do átomo não que está doando os elétrons para o átomo que está recebendo. Só que essa aqui é uma notação antiga. Vocês ainda podem encontrar questão assim, quando estiverem estudando, porque muitas questões antigas usam essa notação. Mas a notação mais atual e mais correta é a notação do tracinho único mesmo. Beleza, galera? Então, vamos continuar aqui para o nosso próximo tópico. Vamos lá. Nosso próximo e último tópico são as características físicas de compostos moleculares. A gente já viu dos compostos iônicos, vamos ver agora dos compostos moleculares. Os compostos moleculares, eles geralmente são sólidos, líquidos ou gasosos, né? Geralmente não, né? Só tem esses estados físicos, mas enfim. Eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Não tem muito bem uma regra muito bem definida para isso. Depende muito do composto, da característica individual de cada composto. Além disso, se você for comparar eles com os compostos iônicos, eles vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos. Então, a característica deles é ter pontos de fusão e pontos de ebulição mais baixos do que os compostos iônicos. E, de um modo geral também, eles não são bons condutores de calor nem de eletricidade, né? Sendo que de eletricidade existem algumas exceções que são o grafite, esse grafite é mesmo do lápis, e também os ácidos, né? Os ácidos são compostos moleculares que podem conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Eles têm que estar na presença de água, beleza? Dependendo da força do ácido. Ácidos fortes conduzem mais corrente do que ácidos mais fracos, beleza? Então, compostos moleculares são maus condutores de eletricidade, com exceção do grafite e de ácidos fortes em solução aquosa. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Não perca a nossa aula ao vivo, onde vão ser resolvidas questões do módulo. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Desejo a vocês bons estudos e se cuidem. Fiquem em casa, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.